dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bom, vamos começar essa videoaula hoje conversando sobre sistema endócrino. Vai ser um dos últimos sistemas aí que a gente vai conversar. É um sistema mais levinho, não tem muita informação, tem muita coisa que eu vou falar para vocês que é mais sobre fisiologia, então vou acabar não me aprofundando muito não, tá? Porque vocês vão ter uma disciplina específica onde vocês vão falar sobre a fisiologia mesmo desse sistema. Quando for uma parte mais de fisiologia, vocês vão ver que eu vou passar muito mais por cima, assim, não vou me aprofundar muito, mas vou deixar disponível para vocês no slide, porque é um conteúdo que vocês vão ver com um pouquinho mais de profundidade quando vocês estiverem tendo a disciplina de fisiologia, tá? Hoje eu vou dar um enfoque um pouquinho maior na parte anatômica, porque obviamente essa é uma disciplina de anatomia, mas vocês vão ver que é um sistema bem tranquilinho, porém ele é muito importante. Bom, o primeiro ponto que eu quero que a gente precisa compreender é que juntamente com o sistema nervoso, que é um sistema que a gente já estudou, né? O sistema endócrino, ele vai controlar a homeostasia do corpo. O que é a homeostasia? Vocês lembram? É aquela situação de equilíbrio, é quando o nosso corpo desenvolve mecanismos para manter o equilíbrio do corpo, do organismo como um todo, né? Então, o sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, que é o nosso assunto de hoje, vai ser responsável por garantir a homeostasia do corpo. Só que o mecanismo de atuação é um pouquinho diferente. Enquanto no sistema nervoso a gente tem impulsos nervosos, a liberação de neurotransmissores para poder desenvolver uma ação, o sistema endócrino não. Ele vai liberar o quê? Hormônios, tá? Os hormônios são moléculas, né? São moléculas mediadoras que elas vão ser lançadas no sangue e vão ser produzidos por uma glândula, ou por um órgão, ou por um determinado tecido. Então, essas estruturas, elas contêm células que elas são capazes de produzir substâncias, que são os hormônios, e esses hormônios vão ser liberados no sangue e vão chegar até uma célula específica que seja capaz de realizar uma ação, atendendo ao comando enviado por esse hormônio. Mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, tá? O que é importante vocês entenderem nessa introdução é que os hormônios eles vão contribuir não só para o processo reprodutivo, porque a gente lembra ali de testosterona, a gente lembra ali da progesterona, mas não são só esses, tá? A gente vai ter esses hormônios que vão contribuir não só para o processo reprodutivo, que a gente já até sabe mais ou menos alguma coisa, depois lá das aulas de biologia do ensino médio, mas a gente também precisa entender que o sistema endócrino vai participar de outros processos, como, por exemplo, o desenvolvimento do corpo. Além disso, esse sistema endócrino vai ser capaz de alterar o metabolismo como um todo. E aí você pensa assim, tá, metabolismo, já ouvi falar nessa palavra em algum lugar. A gente acaba falando muito a palavra metabolismo, mas às vezes a gente nem sabe muito bem o que significa. Porque a gente fica naquela, a gente tem que fazer atividade física para poder acelerar o metabolismo, tem um determinado tipo de substância que acelera o metabolismo, o meu metabolismo é meio lento, o meu metabolismo é muito rápido. E a gente fala metabolismo, mas a gente não sabe sequer, né? O que é metabolismo? Então, vamos definir para começo de conversa o que é o tal do metabolismo que o sistema endócrino vai interferir nele. Metabolismo, minha gente, é um conjunto de transformações que vão ocorrer só no organismo vivo, então o organismo morto não tem metabolismo, e aí nessas transformações eu vou ter substâncias que vão participar desse processo. O metabolismo, ele é basicamente composto por duas reações. Uma reação que é de síntese, que é quando eu formo alguma coisa, e reações de desassimilação, que é quando eu quebro alguma coisa para liberar energia, tá? O que é uma reação de síntese? É o anabolismo. O que é uma reação de desassimilação, que vai aí quebrar alguma coisa para poder gerar energia? É o catabolismo. Ou seja, o metabolismo é composto por duas reações, anabolismo e catabolismo, tá? A gente ouviu muito falar dos anabólicos e não sei o quê, mas a gente não sabe direito o que é isso, né? Então, é isso. Então, um exemplo, quando eu tenho uma reação de anabolismo, eu estou formando
algo, estou formando por exemplo, um tecido de armazenamento de energia, como por exemplo, o glicogênio. O catabolismo é quando eu estou quebrando alguma coisa para produzir energia, como por exemplo, quando eu quebro o glicogênio para poder formar glicose, e a glicose eu vou utilizar como fonte de energia para o meu corpo, tá? Então, isso é metabolismo. Anabolismo e catabolismo são duas reações que juntas vão formar o que a gente chama de metabolismo. E por que que isso é importante a gente saber? Porque o sistema endócrino vai ter um papel fundamental no metabolismo como um todo, tá? Tanto na reação de anabolismo quanto no catabolismo. Mas afinal de contas, o que é hormônio? Você já falou que hormônio é uma molécula, é uma substância, mas o que é o hormônio? Os hormônios, elas são substâncias químicas que são produzidas por uma glândula do sistema endócrino. Então, essa glândula pode ser um órgãozinho, pode ser um órgão grande, pode ser um tecido. Então, essa glândula, né, que é esse tecido que é capaz de produzir uma substância e liberar essa substância, que é essa, a grosso modo, a definição de glândula. Então, os hormônios, eles são produzidos por essas glândulas que pertencem ao sistema endócrino, porém, eu tenho alguns neurônios que são especializados e que eles também conseguem liberar hormônio, tá? Os hormônios, eles são de extrema importância para o controle, pro funcionamento do nosso corpo como um todo. Eu tenho vários hormônios que vão sendo produzidos pelo nosso corpo, sendo que cada um dele tem um efeito específico. Então, cada hormônio, e a gente produz uma infinidade de diferentes tipos de hormônios, e cada um deles tem um papel muito específico. Vou citar aqui muito a grosso modo algumas funções principais dos hormônios. Alguns hormônios eles vão atuar, perdão, como uma espécie de mensageiro químico, tá? Transportando informação entre as células. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma célula que ela é capaz de produzir hormônio. Ela produziu esse hormônio, ela vai liberar essa célula, perdão, esse hormônio. Então, a célula produz o hormônio, liberou ali na corrente sanguínea. Não é qualquer célula que vai saber o que fazer com esse hormônio. Eu preciso ter uma célula específica que tem receptores que vão receber esse hormônio e vão saber o que elas têm que fazer com esse hormônio, tá bom? Vou explicar isso aqui um pouquinho melhor mais para frente. Eu tenho outros hormônios ainda que vão ter a função de regular órgãos e regiões específicas do corpo, tá? Então, eu tenho hormônios, os hormônios eles vão reagir em células específicas, em órgãos específicos. Ah, Letícia, então eu tenho um hormônio que ele vai reagir só num órgão específico e não no todo? Isso mesmo. Eu tenho um hormônio que vai agir especificamente num determinado órgão. Ou eu posso ter um hormônio que vai agir em uma região inteira em específico do corpo, tá? E quando a gente está falando de sistema endócrino, falando de glândula, a gente precisa entender que glândula não é tudo igual. O que elas têm em comum é que elas produzem uma substância que elas jogam ali para longe, jogam ou na corrente sanguínea, ou jogam num determinado órgão, mas glândula não é tudo igual. A gente já tinha falado lá na aula de sistema digestório sobre as glândulas exócrinas. Lembra que eu falei disso com vocês quando eu estava falando do pâncreas? Que o pâncreas era um órgão que tinha função exócrina e endócrina. Então, o que é uma glândula exócrina? O que é uma função exócrina? É quando aquelas células, quando aquele órgão produz uma secreção que é liberada numa cavidade em específico, né, num órgão em específico, ou sobre a superfície, tá? Pode ser a superfície da pele, superfície de um órgão, mas vai liberar ou numa cavidade ou numa superfície. Exemplo, a secreção pancreática, o suco pancreático, né, que são compostos ali por todas aquelas enzimas pancreáticas que a gente viu lá em sistema digestório, que eles vão ser liberados numa cavidade específica. Quem lembra qual que é a cavidade? Lembra que é o duodeno? Que o suco pancreático, as enzimas pancreáticas vão ser liberadas diretamente no duodeno para participar ali do processo digestório? Então, isso é uma função exócrina. É uma glândula exócrina que vai liberar sua secreção numa cavidade de um órgão ou em uma superfície.
Agora, o foco da nossa conversa de hoje são as funções das glândulas endócrinas, porque a gente está falando de sistema endócrino. Então, o que essas glândulas fazem? Elas vão eliminar sua secreção, que são os hormônios, né? Diretamente na corrente sanguínea. Então, aqui não tem essa de liberar em algum órgão, não. Libera aquilo ali na corrente sanguínea, aquilo vai se espalhar e vai chegar até a célula que ela é capaz de receber ali, que tem um receptor para aquele hormônio e é capaz de desenvolver uma reação. Além disso, alguns órgãos possuem tecido endócrino, tá? Então, ou seja, eu tenho órgãos que, embora eles não sejam uma glândula exócrina, dentro deles eles vão ter uma parte ali de tecido, ou seja, um conjunto de células que tem função endócrina, apesar de não serem glândulas, tá? Isso ocorre no hipotálamo, isso ocorre no pâncreas, que a gente já comentou, isso ocorre nos testículos, porque o testículo ele também libera hormônio. Tem ali a questão da produção dos espermatozoides? Tem. É uma célula, é um órgão do sistema reprodutor. Porém, ele tem ali uma parte, ele tem um tecido que libera hormônios, tá? Esse é o exemplo dos testículos. O ovário é a mesma coisa. O ovário ele tem ali a função de produzir e liberar os ovócitos, né, que a gente acaba chamando erroneamente de óvulos, mas ele libera ali os ovócitos, mas ele também tem a capacidade de produzir hormônio. A mesma coisa ocorre com o fígado, com os rins, com o intestino delgado, com a placenta durante a gestação, e também na pele, tá? Então, vou colocar aqui uma passagenzinha aqui para vocês de alguns órgãos que a gente vai conversar que pertencem ao sistema endócrino e que a gente vai falar de cada um deles aqui. Então, primeiro, eu tenho aqui apontado em vermelhinho o hipotálamo. Aqui mais atrás, na porção mais posterior, eu tenho a glândula pineal. Aqui embaixo, tá vendo, ó? Guarda essa informação aqui. O hipotálamo tá aqui, logo aqui embaixo tá a hipófise. Não sei se dá para ver, mas elas estão se comunicando, essas duas estruturas aqui, hein? O hipotálamo e a hipófise estão pertinho, estão se comunicando, elas conversam, essas duas aqui. Vamos falar disso já já. A tireoide, que é um órgão bem importante, a gente vai falar sobre as funções dela. Temos o timo, que a gente já falou sobre timo lá em sistema imunológico, tá? Que eu tinha comentado com vocês que era um órgão que ele tinha capacidade de involuir, ou seja, era muito importante na criança, porém, com o passar dos anos, ele ia involuindo, ele ia diminuindo de tamanho, e em muitos casos ele até some, até desaparece esse órgão, tá? Tem o pâncreas, que a gente já conversou bastante sobre ele lá na aula de sistema digestório. Temos aqui as glândulas suprarrenais, tá? Que ficam aqui como se fossem esses chapeizinhos aqui em cima dos ovários. Perdão, em cima dos rins. Aqui é um rim, pelo amor de Deus. Aqui temos os ovários e no caso do homem, como a gente já comentou, tem os testículos, tá? Então, o que acontece? Apesar dos hormônios eles estarem livres no corpo, eles são produzidos e liberados no corpo, eles são carreados. O que é carreado? Ele é conduzido, ele é transportado pelo sangue, tá? Então, ele está ali livre no corpo, mas quem vai ser responsável por transportar, por carrear esse hormônio, vai ser o sangue, tá? Os hormônios, eles só vão se fixar em uma célula alvo, tá? Porque só a célula alvo tem receptores específicos para esse hormônio e elas sabem o que fazer com esse hormônio, tá? Então não é qualquer célula ali que vai ter contato com aquele hormônio, vai receber aquele hormônio e vai fazer alguma coisa. Por muitas células ele vai passar e aquela célula não vai nem ligar, porque ela não sabe o que fazer com aquele hormônio. Ela não tem receptor para aquilo, tá? Além disso, os hormônios eles podem regular o meio interno, o equilíbrio do metabolismo, como eu já havia comentado com vocês, as contrações musculares. Então, o hormônio tem papel muito importante em contração muscular, como, por exemplo, as contrações uterinas, que geram cólicas nas mulheres no período pré-menstrual e no começo do período menstrual. O que é aquilo? Eu estou tendo hormônios atuando ali sobre a parede
do útero, fazendo com que esse hormônio, com que esses músculos contraiam, isso gere aquela cólica na mulher, tá? Então, o hormônio ele tem capacidade de gerar contração muscular. Além disso, vai atuar na secreção glandular. Então, eu tenho um hormônio que vai ser capaz de estimular glândulas a secretarem suas substâncias. Vai participar também em algumas respostas imunológicas, como a gente vai falar daqui a pouco, vai influenciar no crescimento, vai funcionar, vai atuar no desenvolvimento e na reprodução do indivíduo. Então percebam quantas coisas o hormônio faz no nosso corpo e às vezes a gente não tem nem muita consciência para que serve. Aqui nessa imagem foi o exemplo que eu falei para vocês de como funciona a recepção do hormônio. Então, aqui, ó, eu tenho uma célula secretora que pertence ao sistema endócrino, que ela produz o hormônio, que são essas bolinhas aqui, que está representada aqui nessas bolinhas azuis. É uma célula secretora, então, ou seja, ela vai secretar esses hormônios na corrente sanguínea, vai passar por essa célula aqui, ela não vai nem se tocar. Mas quando chegar nessas aqui, ó, que são as chamadas células-alvo, ou seja, elas têm um receptor específico para esse hormônio, essas células vão receber esse hormônio e vão saber o que fazer com esse hormônio, tá? Um exemplo bem típico, por exemplo, eu não sei conduzir moto. Não sei. Nunca peguei numa moto na minha vida. Não vai adiantar nada você pegar uma chave de uma moto e entregar na minha mão, porque eu não vou saber o que fazer com aquilo. Entende? É a mesma coisa. Uma célula. Agora, é muito diferente você pegar essa chave e entregar na mão de uma pessoa que sabe guiar uma moto. Ela sabe, ela pega aquela chave e ela sabe o que fazer com aquela chave. Diferente de mim. Então, nem adianta me entregar na minha mão. Eu não vou nem pegar porque eu não sei o que fazer. É a mesma coisa, tá? A lógica é mais ou menos essa. Eu tenho a célula secretora, que libera o hormônio na corrente sanguínea. Algumas células não vão estar nem aí para aquele hormônio, porque não tem receptor, não sabe o que fazer com aquilo. Mas eu tenho células-alvo, que recebem esse hormônio e sabem qual a resposta elas devem desenvolver, tá? Então, resumindo aqui, muito resumidamente, a fisiologia do sistema endócrino. Eu vou ter a síntese desse hormônio pelas células produtoras, né? Elas vão ser armazenadas em um órgão ou dentro da própria célula. Essa enzima, perdão, esse hormônio vai ser liberado aqui na corrente sanguínea, então tá aqui liberado na corrente sanguínea, vai estar percorrendo ali, até a hora que ela encontrar uma célula-alvo, que vai receber esse hormônio e vai saber qual resposta deve desenvolver. E o que vai acontecer? Essa célula também vai desenvolver um sinal de retroalimentação, vai dar um feedback. O que é isso? Vai chegar um ponto que vai estar sendo produzido tanto hormônio, que as células já estão todas lá, todas repletinhas, com os receptores já todos ocupados. Ok, já deu, já temos hormônio suficiente. O que essas células vão fazer? Elas vão mandar um sinal de retroalimentação, tá? Um feedback negativo, dizendo o seguinte: célula, pode parar de produzir hormônio, pode parar de liberar, porque aqui já deu, tá? Quando acabar aqui, a gente avisa, tá bom? Então, assim, é mais ou menos isso. Eu tô produzindo essa célula que recebe esse hormônio, ela vai receber e quando chegar no limite dela, ela vai mandar um sinal dizendo: para de produzir hormônio, para de liberar hormônio, já deu, tá? Vamos começar a falar agora de alguns órgãos que vão fazer parte do sistema endócrino. Tem alguns que são ali meio de campo, faz parte do sistema nervoso e também do sistema endócrino. Mas vamos conhecer alguns deles. O primeiro é o hipotálamo, que ele faz parte do sistema nervoso, mas ele também vai ter um papel fundamental, muito importante no sistema endócrino, tá? Tanto que ele é o principal órgão para integrar as funções neurológicas e endócrinas. Ele é ali o meio de campo, ele atua nos dois lados, tá? Ele vai controlar as funções vegetativas do corpo, o hipotálamo, né? Como, por exemplo, a temperatura, a excitação e a secreção da maioria dos hormônios pela hipófise, tá? A hipófise, que também é chamada de pituitária, de glândula pituitária. Então, se eu falar hipófise ou pituitária, sabe que eu tô falando da mesma coisa, tá? Então, ou seja, o hipotálamo, ele vai estimular a hipófise
a liberar os seus hormônios. Então, tá aqui o hipotálamo aqui, a pituitária aqui, e ele tá só mandando informação. Vai, filho, produz, 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 libera aí, libera, libera, libera. E quando chegar ao ponto que já deu, a pituitária já fez o papel dela, o próprio hipotálamo já vai mandar o recado. Tá bom, filho, parou. Pode parar, já deu, já cumpriu o seu papel. Espera um pouquinho, tá? Como eu já disse, apesar dele pertencer ao sistema nervoso, ele também produz um hormônio. Então, é aquele caso daqueles neurônios que são capazes de produzir o hormônio. Então, os neurônios ali do hipotálamo, eles são capazes, eles produzem um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? O hormônio antidiurético, ele tem uma influência na produção da urina e um controle sobre a pressão arterial. Além disso, o hipotálamo vai produzir a ocitocina, que é um hormônio que é capaz de causar contração de musculatura lisa. Lembra que musculatura lisa é aquela que eu não controlo o movimento, tá? Ela tem movimento involuntário. Então, eu vou ter ali tanto os hormônios quanto o próprio sistema nervoso, né? Estimulando a contração e relaxamento desses músculos lisos. O que acontece? Esses hormônios que eles são produzidos, eles vão ser armazenados e depois vão ser liberados pela região que a gente chama de neurohipófise, tá? Só que o que acontece? Essa hipófise, na verdade, eu estou falando hipófise, 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 mas ela é dividida em duas partes. Tem uma partezinha que é a neurohipófise e tem uma parte que se chama adenohipófise, tá? Então, os hormônios vão ser armazenados e depois vão ser liberados pela região da neurohipófise. Já a adenohipófise, que é a outra parte da glândula pituitária, da hipófise, né, vai secretar 7 hormônios, tá? Então, só a adenohipófise libera 7 hormônios diferentes. Quais são esses hormônios? Vou citar aqui. O HGH, que é o hormônio do crescimento humano, o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, o hormônio luteinizante, que é o LH, a prolactina, o hormônio adenocorticotrópico, que é o ACTH, e o hormônio melanócito estimulante, que é o MSH. Isso é parte de fisiologia, mas eu vou falar bem rapidinho o que cada um desses hormônios fazem. Primeiro, HGH vai controlar o crescimento e vai regular o metabolismo como um todo, tá? O TSH vai controlar a secreção da glândula tireoide. Então, o TSH é aquele hormônio que vai lá e manda o recado para a tireoide dizendo o seguinte: vai, fia, funciona. E aí, quando ele está faltando, ele vai, a tireoide entende como aquilo como, bom, se o TSH não está mandando eu trabalhar, eu vou ficar aqui quietinho na minha, tá? Então, esse é o TSH. O FSH vai estimular a produção de espermatozoides, de ovócitos e dos estrógenos. Estrógeno é um tipo de hormônio também, tá? O LH, ele vai estimular a secreção da testosterona, dos estrógenos, da progesterona, além de participar da estimulação da ovulação. Então, para a mulher ovular, ela depende da ação do LH. A prolactina, ela inicia e mantém a produção de leite pelas tá faltando um L aqui, desculpa. Ela inicia e mantém a produção do leite pelas glândulas mamárias, tá? Então, as glândulas mamárias ali, elas têm essa capacidade de produzir leite, né? Como o próprio nome já diz, e eu dependo da prolactina para iniciar essa produção e para manter um patamar dessa produção, tá? O ACTH, ele vai estimular a produção de outros hormônios pelo córtex da suprarrenal. Já vou falar com vocês já de suprarrenal. E além disso, eu tenho o hormônio melanócito estimulante, que vai interferir na pigmentação da pele. Então, ou seja, é um hormônio que manda informação lá para os melanócitos. Vai, filho, funciona. Produz melanina, tá? Lembra de sistema tegumentar? Pois é. Como é que os melanócitos sabem que eles têm que produzir melanina? Porque eu tenho ali o hormônio melanócito estimulante que está ali mandando informação para aquelas células para que elas funcionem. Beleza?
E a glândula pineal? A glândula pineal tem toda uma discussão sobre a relação dela com a espiritualidade, tem toda uma conversa aí toda diferentona, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Vou falar sobre o papel da glândula pineal especificamente no sistema endócrino, tá? Então, no sistema endócrino, a glândula pineal, ela produz a melatonina, tá? O que é melatonina? A melatonina é um hormônio que tem a sua produção controlada pela presença ou ausência da luz do sol. Então, ou seja, quando eu estou em um local que tem a presença de sol, eu vou ter uma diminuição dessa produção. Quando eu estou em um local mais escuro, onde não tem sol, eu vou ter um aumento da produção desse hormônio, tá? E o que a melatonina faz? Ela vai contribuir para o ajuste do relógio biológico, ou também chamado de círculo circadiano, tá? Ou o ciclo de sono e vigília. Resumindo, vai manter a gente acordado ou vai fazer a gente sentir sono e dormir, tá? Tanto que nos Estados Unidos, eu não sei como é que tá esse negócio aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos, qualquer lojinha, qualquer boteco aí, os americanos acham melatonina mesmo para comprar, porque às vezes eles têm dificuldade para dormir e aí eles tomam melatonina para poder sentir sono, tá? Então, por isso também que a gente sempre fala, assim, os especialistas, né, em medicina do sono, eles sempre dão esses conselhos para a gente procurar, quando a gente for dormir, tentar ficar num lugar tranquilo, escuro, confortável. O que ele está querendo dizer com isso? Fica num ambiente mais escurinho para que a sua glândula pineal comece a produzir melatonina, que vai te dar aquele soninho, tá bom? Então tá aqui a carinha deles, ó. Olha aqui a glândula pineal que eu acabei de falar para vocês, está aqui marcadinho em azul. O hipotálamo está aqui e logo abaixo eu vou ter a glândula pituitária, tá? Ou hipófise. E lembrem que ela é dividida, ó, tá vendo que ela tem duas bolinhas, como se fossem dois gominhos? Pois é, eu tenho uma área que é a neurohipófise e outra que é a adenohipófise. E esse conjunto aqui vai formar a tal da hipófise ou glândula pituitária. Beleza, vamos falar agora da tireoide, então. A tireoide, como eu já mostrei para vocês na imagem anterior, ela se localiza na região anterior do pescoço, então a gente consegue sentir ela aqui na frente. É um órgão assim que a gente consegue até palpar, viu? A gente acha que a cartilagem tireoide pede para o paciente engolir, a gente consegue muitas vezes sentir a pontinha da tireoide nos nossos dedos, tá? Então ele é bem posterior, bem anterior, perdão, aqui na região do pescoço. E ele produz hormônios como o T4, que é a tiroxina, e o T3, que é a triiodotironina, que é o T3, né? E o que esses hormônios fazem? Eles vão regular o metabolismo celular e o metabolismo basal, tá? Ou seja, vai manter ali o metabolismo das células e o nosso metabolismo basal, que é aquele basicão, que a gente usa mais numa situação em que a gente está em repouso, tá? É o basicão do funcionamento do nosso organismo. E o que também que esses hormônios vão fazer? Eles vão acelerar o crescimento corporal, vão auxiliar na manutenção da temperatura do corpo, entre outras coisas. O que acontece quando uma pessoa tem a falta, por exemplo, do hormônio T4, que é uma condição muito comum, tá? Que a gente chama de hipotireoidismo, que ocorre em pessoas que têm mesmo algumas doenças que levam à diminuição do hipotireoidismo, ou quando a pessoa retira a tireoide, né? O que a falta desse hormônio vai fazer? Vai levar a uma doença, né, no qual o indivíduo ele vai ter um aumento do acúmulo de gordura. Tá? Então são pessoas que elas têm uma dificuldade grande para emagrecer. Tanto que quem já foi em endócrino porque queria perder peso, passou lá no endocrinologista, primeira coisa que ele faz, passa dieta e pede para dosar T4. Por quê? Porque ele quer saber se esse teu aumento de gordura corporal não tem a ver com um hipotireoidismo, com uma baixa do hormônio T4. Tá? Porque isso vai levar a um acúmulo de gordura e que vai ser mais difícil você perder peso, perder esse acúmulo de gordura, porque teu metabolismo já está mais lentinho, tá? Além disso, a falta do hormônio T4 vai levar à letargia,
que é aquele cansaço, aquela moleza, aquele desânimo. Vai levar ao aumento do período de sono, então é uma pessoa muito sonolenta, ela tem necessidade de muitas horas de sono. Às vezes a gente confunde até com, ai, fulano é preguiçoso, fulano só quer dormir, fulano é mole. Calma, às vezes fulano tem um hipotireoidismo aí, você não tá nem sabendo, tá? São pessoas que geralmente precisam até de 12, 15 horas de sono, tá? E isso vai ocorrer quando ele está num nível em que o metabolismo dele está em 50%, ou seja, já diminuiu a metade do normal, por falta do hormônio T4, tá? E aí, o contrário é o que a gente chama de hipertireoidismo, e a pessoa vai ser tudo o contrário, tá? Ela vai ter, quando a pessoa já está com mais que o dobro do normal do nível de T4, a pessoa vai ter um metabolismo muito acelerado. E isso não é bacana, porque a pessoa vai começar a ter taquicardia, que é aquele batimento cardíaco acelerado, pode ter diarreia, perda de peso. Então, a pessoa pode comer o tanto que foi e não engorda, não ganha peso. A pessoa fica muito nervosa. Além disso, a pessoa pode apresentar, em quadros mais graves, a chamada exoftalmia, que é quando o globo ocular ele se encontra protuso para frente. Então, ou seja, a pessoa fica com o olho assim bem para frente, bem esbugalhado, tá? Isso é o que a gente chama de exoftalmia. Então, tá aqui a localização, tá? Olha aqui a laringe que a gente já estudou, né? Em sistema digestório. Aqui cartilagem. Aqui tem as tireoides e aqui a traqueia. Olha que a tireoide, estou vendo aqui numa vista anterior, ou seja, estou vendo de frente. Ela é dividida em dois lóbulos, direito e esquerdo, sendo comunicados esses dois lóbulos por um istmo. E aí, quando a gente olha de trás, a parte posterior dessas tireoides, a gente acha que essas quatro glândulas que estão aqui representadas, esses quatro pontinhos amarelinhos. Como que é o nome dessas estruturas? Paratireoides. E também são glândulas, tá? Também são glândulas que produzem o paratormônio. Já vou falar deles já já. Aqui eu queria mostrar para vocês o mecanismo que eu chamei de feedback negativo, tá? Porque o que que acontece? Eu tenho aqui a pituitária liberando o TSH, mandando a tireoide produzir. Produz aí, filha, T3 e T4. Conforme está sendo produzido T3 e T4, a tireoide vai mandar uma informação tanto para a pituitária quanto para o hipotálamo, dizendo o seguinte: ou para de estimular a gente já produziu bastante T3 e T4, vamos parar de produzir, tá? Isso é o que a gente chama de mecanismo de feedback negativo, é uma parte mais de fisiologia que eu estou passando aqui para vocês bem por cima. E a paratireoide que eu acabei de comentar com vocês, que são aquelas quatro glândulazinhas que ficam na porção posterior da tireoide. Como eu já tinha dito, elas produzem o paratormônio, que é um hormônio cuja função é aumentar a liberação de cálcio e fosfato dos ossos para a corrente sanguínea. Lembra quando a gente estava falando lá de osteologia, que eu comentei com vocês que uma das funções dos ossos era funcionar para o armazenamento de cálcio e fosfato. Eu falei fósforo, mas é fosfato, tá? É um conjunto. Então, assim, o que que acontece? O cálcio e o fosfato, eles vão ficar armazenados lá no osso, e quando chegar um ponto em que o organismo está precisando desses minerais, o paratormônio ou PTH, ele vai mandar informação para os ossos dizendo o seguinte: libera cálcio e fosfato porque o organismo está precisando, tá? Libera, libera, libera. Deu ali o ritmo, deu ali o limite, tá bom, já precisa, as células já têm ali a quantidade de cálcio e fosfato que elas precisam, pode parar de liberar. Então, o PTH cessa esse estímulo para os ossos e ele para de liberar, tá? As glândulas adrenais, também conhecidas como glândulas suprarrenais, que eu já tinha comentado com vocês, elas estão localizadas em cima dos rins. Parecem dois chapeizinhos assim em cima dos rins. São muito vascularizadas essas glândulas, tá? Ou seja, tem muito vaso sanguíneo chegando lá. E elas produzem alguns hormônios, como a adrenalina, que é responsável por estimular a ação cardíaca, então vai ser responsável por manter e acelerar ali esse batimento cardíaco, além da noradrenalina,
que aumenta a pressão arterial, alguns mineralocorticoides, como é o caso da aldosterona, alguns glicocorticoides, como é o caso do cortisol, tá? Que é um hormônio que tem um papel importante em situações de estresse, vai fazer parte ali do sistema imunológico, da resposta inflamatória, mas isso aí é fisiologia, não vamos entrar nisso aí não. E além de alguns hormônios androgênicos, tá? Que tem efeitos masculinizantes no indivíduo. O que é esse efeito masculinizante? É a característica de barba grossa, voz grossa. No caso das mulheres, vai ser responsável pelo aparecimento de acne. E mulher, Letícia, porque mulher também tem alguns hormônios androgênicos, como é o caso da testosterona. Só que, obviamente, elas têm bem menos que os homens, né? Tanto que em situações em que a mulher tem aquela alteração ali, um aumento desses hormônios androgênicos, é aquela mulher que ela começa a ter aqueles pelinhos chatos, grossos aparecendo, a pele fica toda cheia de acne, ela pode começar a ter atraso menstrual, começa a ter dificuldade para engravidar. Então, isso tem a ver com um desbalanço, um aumento de hormônios androgênicos. Aqui está a carinha dela. Aqui nós temos os rins e em cima as glândulas adrenais ou glândulas supra, ou seja, em cima, né? Glândulas suprarrenais. O próprio nome já está dizendo onde é que a glândula está. Pâncreas, a gente já conversou de pâncreas, mas vamos dar uma relembrada aqui para quem estava dormindo nessa aula. O pâncreas é uma glândula mista, como a gente já falou, ela é endócrina e exócrina, e é formado por dois tecidos diferentes. A gente tem os ácinos, que é um conjunto de células que produzem as enzimas digestivas do pâncreas, né, que então tem a ver com a função exócrina, e é liberado no trato gastrointestinal, lembra que é liberado no duodeno. Além disso, o pâncreas vai ter um outro tipo de tecido nas chamadas ilhotas de Langerhans, que eles produzem, aquelas ilhotas de Langerhans, elas possuem células secretoras. Então eu tenho as células alfa-secretoras que vão produzir glucagon e as células beta que vão liberar insulina. E o que tem a ver? O que insulina glucagon vai fazer? Vai fazer a regulação do nível de glicose no sangue, que em jejum tem que permanecer ali entre 80 até 100 miligramas por decilitro. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona esse negócio. Seguinte, eu tenho aqui uma célula e tenho aqui a corrente sanguínea, certo? Que está ali banhando aquela célula. Está ali passando ali no vasinho, ali perto da célula. A célula, ela tem muita necessidade de glicose, que é para ela poder produzir energia, para poder desenvolver suas ações. No sangue, eu tenho glicose correndo, só que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não posso ter nem sangue demais, nem açúcar demais no sangue, nem açúcar demais na célula. Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Lembra que glicose é açúcar, pelo amor de Deus, é um tipo de açúcar. Então tá. O que vai acontecer? Quando eu estou numa situação em que eu tenho muita glicose no sangue, a insulina vai pegar esse excesso de açúcar que está no sangue e jogar para dentro da célula. E quando ocorre o contrário, quando eu tenho muito açúcar dentro da célula, o glucagon vai pegar esse açúcar, essa glicose que está dentro da célula e jogar para o sangue. E aí vocês podem estar me perguntando, não, mas eu conheço uma pessoa, o meu tio ou eu mesmo, que tem diabetes e eu tomo insulina, eu faço aplicação de insulina. Por quê? Os diabéticos, eles têm como característica a diminuição ou a ausência da produção de insulina. Então, o que vai acontecer nessas pessoas? Elas vão ter muito açúcar no sangue, ou seja, muita glicose no sangue, que é o que a gente chama de hiperglicemia. Essa pessoa vai ter muita glicose, vai ter uma hiperglicemia e vai ter pouco açúcar dentro da célula, porque eu não tenho ali a insulina para jogar esse açúcar para dentro da célula. Tá? Então, ela injeta essa insulina, tá? Geralmente ali na região da barriga, ali pega uma preguinha ali na barriga e faz a aplicação. E aí, o que essa insulina vai fazer? Vai jogar esse excesso de açúcar no sangue para dentro da célula, tá? Então, é por isso que o paciente diabético, ele faz uso da insulina. Vocês vão ver no dia a dia de trabalho de vocês que vai ser muito comum vocês fazerem a chamada
a glicemia capilar, né? Que você pega ali, vai furar o dedinho do paciente, vai pegar uma gotinha de sangue, vai pingar ali num aparelhinho chamado glicosímetro e ele vai dar o nível de açúcar no sangue daquele paciente. Vocês vão cansar de fazer isso na vida de vocês. Então agora vocês já sabem o que é aquilo ali que vocês estão fazendo, que não basta saber o procedimento. O procedimento eu ensino para qualquer um. O técnico de enfermagem tem que entender por que ele está fazendo aquilo, tá? Então lembrem aí, quando vocês estiverem lá com a lancetinha furando o dedinho do paciente e pegando ali aquela gotinha de sangue no glicosímetro, o que você está fazendo? Você está medindo o nível de açúcar que tem no sangue, o nível de glicose, tá? Você está fazendo a glicemia capilar, ou seja, pegando a quantidade de açúcar contido nos capilares da pontinha do dedo desse paciente, tá? Isso aqui já mostrei para vocês também. Aqui temos o fígado, vesícula biliar. Aqui nós temos o pâncreas. O pâncreas tem esse conduto pancreático que ele vai captando ali todas as substâncias que estão sendo produzidas pelo pâncreas e vai ser liberado aqui no duodeno, beleza? E os ovários e os testículos? Bom, tanto os ovários como os testículos são gônadas. O que é uma gônada? Lembra lá das aulas de biologia? A gônada é um órgão que é capaz de produzir células reprodutoras, tá? Então, o ovário, assim como o testículo, é uma gônada, só que no caso o ovário é a gônada feminina. Está situado na cavidade pélvica e produz estrógeno ou estrogênio, né? Mais especificamente estrogênio, e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Esses hormônios que são produzidos ali pelos ovários, eles vão regular o ciclo menstrual, vão manter ali vão ajudar a manter a gravidez, vão colaborar para o preparo das glândulas mamárias para que ocorra a produção de leite durante o período de amamentação e vão dar às mulheres, vão conferir às mulheres as suas características femininas secundárias. O que é isso? Mama, distribuição de pelos no corpo, entre outros, tá? A voz mais fina, tá? Entre outras características. Já os testículos, que são as gônadas masculinas, estão situadas no saco escrotal e produzem a testosterona. Esse hormônio vai regular a produção de espermatozoide e esse hormônio, aí, a testosterona, é que vai conferir aos homens as características sexuais secundárias, como o crescimento da barba, uma barba mais grossa, pelos no corpo mais grossos, o tom de voz, entre outros. Detalhe importante, já disse isso, mulher também produz testosterona, só que num nível bem baixinho, tá? Diferente do homem, que produz muita testosterona, tá bom? Alguns mais, outros menos, mas as mulheres geralmente produzem menos, porque pode ter aquelas que têm alguma alteração hormonal que elas acabam produzindo aí mais hormônios masculinizantes, e aí tem toda aquela história, a mulher tem que fazer um tratamento hormonal, tem que passar com endócrino, passa com ginecologista, tem que ficar tomando anticoncepcional, é toda aquela história. Tá aqui só a carinha, só para mostrar para vocês, ó, aqui os testículos e aqui o ovário. Por que eu só tô mostrando? Porque a gente vai falar de tudo isso daqui quando a gente estiver falando de sistema reprodutor, tá? Não vou dar muito importância para isso nesse momento. Lá na frente a gente vai estudar tudo isso daqui. O timo, já falei com vocês também sobre o timo quando a gente estava falando lá de sistema imunológico. O timo é uma glândula que também faz parte do sistema linfático, né? Então participa também tanto do sistema linfático e, por consequência, também do sistema imune, e vai produzir hormônios. Uh, Produz um hormônio em específico, que é a timosina. Tá? Além disso, também produz um outro hormônio que é o FT, que é o fator tumoral tímico. E além disso, ele produz um outro hormônio que é a timopoietina, tá? Esses hormônios, esses três hormônios que são produzidos pelo timo, são essenciais para a produção das células T, tá? Que são os glóbulos brancos, é um tipo de linfócito, tá? A célula T é um tipo de linfócito que vai ser responsável pela imunidade do corpo, tá? Aí vai ser responsável pela imunidade contra micro-organismos que são capazes de causar doença, além de envenenamento, presença de corpos estranhos, entre outras, tá? E por aí a gente já entende, porque o que acontece?
Por que que para a criança o timo é mais importante? Perdão. Porque a criança ela tem um sistema imunológico muito imaturo, ele ainda não está formadinho, tá? Ele ainda está em fase de aperfeiçoamento. Então, na criança, o timo vai ser como se fosse um órgão acessório. Ele vai ajudar a estimular esse tipo de linfócito, que eu estou chamando aqui de célula T, tá? Então, vai ser importante porque nessas crianças, elas não têm ali um sistema imunológico muito amadurecido, ele não conhece muita coisa, está aprendendo ali como é que funciona a coisa toda. Enquanto ele ainda está nesse processo de desenvolvimento, o timo vai auxiliar nessa fase. Conforme a pessoa vai crescendo, o sistema imunológico vai amadurecendo, esses glóbulos, o timo vai perdendo sua função, né, vai perdendo toda a sua importância e a tendência é ele involuir, ou seja, ele diminuir de tamanho. Aqui está a carinha do timo. Lembra que eu tinha falado para vocês, ó? Aqui eu vou ter as tireoides, aqui vou ter as tireoides. No caminho aqui da traqueia, ó, aqui pertinho do coração, eu vou ter aqui o timo que está apontado aqui, está destacado aqui em tons de rosa. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para a realização dessa videoaula, tá? Esse material já vou mandar para o e-mail de vocês, esse slide. Leiam com atenção. Se for necessário, voltem aqui nessa videoaula, assistam de novo, sanem as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo e-mail ou de preferência nas lives, onde a gente consegue interagir de uma forma muito mais ágil, muito mais online, tá ok? Muito obrigada a todos e até a nossa próxima videoaula.